Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estreando aqui hoje o programa Engenharia Predial, de forma muito brilhante, né? Vamos falar aqui sobre tudo, sobre inspeção e manutenção nesse primeiro programa. E estou vindo aqui, como CEO aí do Síndico Online TV, trazer para vocês essa novidade. É o primeiro, um dos grandes programas que a gente vai trazer na nossa televisão, no nosso canal do YouTube, né, no Síndico Online TV. Obrigado você que está no Facebook, obrigado você que está no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos crescendo aqui, estamos espalhando aqui para todo mundo. Eu quero apresentá-los aqui, primeiramente, ao Maurício Ceotto. Maurício Ceotto, muito boa noite. Maurício Ceotto, que vai acompanhar todos vocês aqui nessa grade da programação do programa Engenharia Predial. Muito boa noite, Maurício, âncora do programa agora. Seja bem-vindo. Estou passando o bastão para você, hein? Ok, Sérgio, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês. O objetivo é exatamente esse, engenharia predial. Nós temos obrigação, nós profissionais, né, e nós temos um convidado ilustre aí, o Bruno Ceotto. Infelizmente, nós tivemos um contratempo com o Luiz Henrique Ceotto, mas, se Deus quiser, ele vai estar conosco. E o nosso objetivo é exatamente trazer a todos que conhecem o Sérgio, que trabalham com o Sérgio, que têm o acesso ao Síndico Online, né? Toda a informação, toda a divulgação, a necessidade de conhecimento na inspeção predial. Inspeção e manutenção predial, né? São fundamentais para uma edificação saudável. Legal. E o programa será às quartas-feiras, né? Será às quartas-feiras a partir das 20 horas. Não são todas as quartas, mas a gente tendo assunto, a gente vai com certeza trazer para vocês aqui todos os assuntos da área de engenharia condominial, da engenharia predial. E eu vou tomar liberdade no primeiro programa de apresentar o nosso querido convidado, Bruno Ceotto. Seja muito bem-vindo. Viu, Bruno? Obrigado, Sérgio. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Na verdade, tenho uma honra de poder participar desse programa, que com certeza ele irá contribuir assim grandemente para, como você disse, né, para os síndicos, para mesmo os prestadores de serviço na área condominial, né, sobretudo os profissionais que realizam as inspeções prediais, né, e também aqueles que trabalham com manutenção, para poder prestar cada vez mais um serviço de melhor qualidade, trazendo os benefícios, né, para os condôminos, para os proprietários. Então, esse é o foco mesmo do nosso trabalho, né, do nosso objetivo, e vocês estão de parabéns, assim, em colocar um programa como esse no ar, e eu tenho certeza que já é sucesso. Legal. Obrigado, bacana. Maurício, pelo convite também, viu? E vamos aguardar aí o Luiz Henrique também, logo que ele possa entrar, porque é uma pessoa com muita experiência nesse ramo e vai ser interessante a sua contribuição, né? Não, com certeza. Obrigado. Eu vou estar aqui assessorando ele para entrar, então, bom programa para vocês, Maurício. Vou aqui ficar, estou passando o bastão para você aí. Bom programa, obrigado. Grande abraço, obrigado pela atenção. Bruno, já lhe agradeço também de antemão a sua participação e gostaríamos de iniciar essa apresentação desse primeiro programa, deixando mais uma vez bastante claro, né, bastante evidente que a finalidade precípua desse programa é orientação, difusão dentro da sociedade da manutenção predial, né? O Bruno comentou dos profissionais que trabalham na área, dos síndicos, mas para toda a população de forma geral, principalmente aqueles que adquirem um imóvel, né? É fundamental que ele conheça o que ele está comprando, né? Principalmente hoje, na Grande Vitória, nós estamos falando, é importante ressaltar, nós estamos falando para todo o Brasil, mas na Grande Vitória nós temos algumas patologias, algumas manifestações patológicas bastante preocupantes, né, que decorrem de projetos, né, que decorrem de qualidade de concreto, de contaminação de concreto, que está tornando a aquisição do imóvel
uma tarefa bastante preocupante, né? Bastante que seja fundamental um conhecimento técnico daquelas pessoas que estão no mercado. Então, você que está pretendendo comprar um imóvel, seja na planta, seja na Pronto, não basta ir visitar, verificar se está num local agradável, mas se tem preço, né? E principalmente cuidado com o preço, porque preço baixo às vezes significa alguma situação que pode estar gerando algum comprometimento daquele imóvel, mas é importantíssimo e nós vamos tratar desse assunto todas as quarta-feiras. Se Deus quiser, nós temos muitos assuntos sobre isso e nós vamos difundir com vocês, né? Veja, Bruno, a nossa ideia era, de imediato, definir, caracterizar a vida útil de uma edificação, né? Por causa de quê? Vida útil como você conhece bem, deu aula sobre manifestação patológica em diversas faculdades, há uma correlação da edificação com o ser humano, né? A norma de inspeção predial, ela correlaciona a edificação ao corpo humano. Então, vida útil para efeito de imóvel é exatamente a vida útil para efeito da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. Por isso, é fundamental que todos conheçam e saibam avaliar a vida útil, as informações que você precisa, né? Então, da mesma forma que quando você tem uma vida saudável, você tem hábitos saudáveis, vai regularmente a um médico, né? Faz as suas consultas e conhece o seu corpo, a edificação funciona exatamente da mesma forma. É fundamental que o profissional que trabalha com a manutenção predial, que executa a obra, que o síndico, quando faz a gestão da edificação, ele conheça ou, obviamente, contrate alguém que conheça essa edificação para ele poder ter o conhecimento e dar a qualidade da manutenção de forma a tornar aquela vida útil o mais longínqua possível, né? Nós temos de norma, né, que determinam até 50 anos para com a construção, né? Nós temos a nova norma de desempenho que está vinculada a poucas unidades ainda, porque são aquelas aprovadas a partir de 2013, né? Mas é importante que você conheça essa vida útil, conheça os critérios para dar essa melhor vida útil, correto, Bruno? Perfeitamente. E, inclusive, a partir de 2013, como você bem falou, a norma de desempenho, ela iniciou-se com edificações, quando ela foi colocada em vigor, com edificações residenciais até 5 pavimentos, para que o público pudesse e o consumidor pudesse se adaptar a essas exigências, porque a norma 15575, que é a norma de desempenho, ela trouxe muitas responsabilidades e também padrões a serem atendidos que a construção não estava, o meio técnico, os projetistas não estavam preparados para absorver, sobretudo as construtoras. E foi feito um trabalho muito importante de divulgação, inclusive no meio acadêmico, para que os novos engenheiros, os novos arquitetos profissionais pudessem ventilar, né, essas ideias no mercado, sendo isso uma tendência internacional, uma tendência mais presente nos dias de hoje, e o Brasil também se colocou, né, nesse desafio, né, e nós conseguimos, graças a Deus, implantar essa norma, e realmente ela nos traz assim muitos benefícios e garantias a serem cumpridas, né, pelos profissionais, pelas empresas, né, empresários do setor. E, naturalmente,
o que está faltando hoje é que essa norma de desempenho também seja aplicada para edificações comerciais, porque você que trabalha com inspeção predial, com perícias, você sabe muito bem que um prédio comercial, um prédio residencial, na verdade, eles têm que atender aos mesmos requisitos dessa norma de desempenho. Interessante que você comentou a respeito da vida útil mínima, que hoje em dia é recomendada na norma 15575, que são de 50 anos. E ela tem um período de vida mínima superior de 75, e aí somando 75, que é o prazo máximo, e com o mínimo de 50, dividindo por 2, daria 62,5. E aí tem um prazo intermediário que é arredondado para 63 anos. Quando num projeto não é apresentado, não é comentado sobre esse período de vida útil mínima, então a norma diz que é considerado o mínimo de 50 anos. E interessante que a norma ela é rica em trazer assim recomendações de períodos de vida útil mínima, né? Para a estrutura, né? Como a gente viu, né? A própria edificação são 50 anos. Mas aí revestimentos, as instalações, ela faz recomendações apropriadas. E com isso, quando o engenheiro está fazendo inspeção, ele está vendo se a manutenção está sendo feita adequadamente, de maneira a se preservar aquela expectativa mínima de vida útil daqueles sistemas construtivos, das instalações prediais, né? Então, tudo isso é muito interessante. Uma coisa que, falando da norma, né, que foi algo assim, muito positivo para o setor, as universidades, até poucos anos passados, elas não estavam com a disciplina de patologia das construções, né, na sua grade de disciplinas, mas a partir de 5 anos para cá, as universidades brasileiras buscaram trazer uma inovação na matriz curricular, colocando a disciplina de patologia das construções como optativa, e a aceitação por meio dos alunos foi muito grande. Eu ministrei alguns anos essa disciplina em faculdades de engenharia, e a procura era sempre muito grande. Logo as vagas elas eram preenchidas. E nessa disciplina, embora, é lógico, não se compara com a preparação de um curso de pós-graduação, onde se traz especialização, onde por 2 anos são tratados assim 20 disciplinas de forma bem rica a respeito dos sistemas construtivos, a respeito de novos materiais, novas técnicas, né? E com isso, de alguma maneira, as universidades, elas trazendo essa disciplina, já começa a capacitar os novos engenheiros, novos profissionais, para buscarem depois um aperfeiçoamento, porque atualmente a engenharia, ela exige que você esteja estudando continuamente. Já foi aquela época daquele engenheiro, daquele profissional, né? Campo, né? Ficava no campo, dentro de obra, sem ver nada, né? É verdade. Eu peguei essa época, assim, quando a gente não tinha computador, né? O telefone era o fixo. Era uma época boa, onde você saía da obra, acabava o trabalho, né? Você tinha tempo para lazer, né? Hoje acabou essa opção. Não tem mais jeito. Mas, inclusive, assim, diga, por favor. Não, é importante trazer também a nossa experiência do dia a dia, né? Porque você comentou sobre a questão das trazer a norma para as edificações comerciais, mas, infelizmente, o que a gente tem observado é que, mesmo nas residenciais,
a grande maioria das incorporadoras ainda não está aplicando a norma, né? Eu já fiz vários laudos onde nós constatamos que a norma era aplicável, ela não foi aplicada, e esse passivo que está ficando para essas incorporadoras é de em torno de 27,5% a 30% do custo da obra, né? Portanto, muito provavelmente é um passivo totalmente impagável. Por isso é que nós, inclusive, já buscamos apoio da Perfil, através do Alexandre, que é uma empresa de alumínio, né, onde as questões de esquadrias de alumínio estão muito vinculadas a essa nova norma, né, por causa por problemas de ruído e tudo mais, né? E nós vamos, nos próximos programas, trazer à tona, né, essas necessidades e buscar esses profissionais que estão no mercado. É fundamental que a academia também nos ajude a fazer essa difusão de informações, né? Os engenheiros que formaram há tempos e estão dentro das obras, né, como você diz, e não estão procurando se atualizar, estão gerando esse passivo, e é fundamental que eles passem a atentar para isso, que as incorporadoras passem a atentar para isso, né? Nós temos uma dificuldade muito grande aqui com as associações, com os sindicatos, né, de categoria da construção civil, que acham que o laudo de inspeção predial gera prejuízo para as incorporadoras, quando, na verdade, é justamente o contrário, né? Quando você tem uma obra bem executada, sem os erros construtivos, quando você orienta corretamente a quem vai gerenciar aquele condomínio para que ele faça a manutenção correta, com 100% de certeza, as incorporadoras vão estar se isentando de uma série de responsabilidades, né, que algumas das vezes vem pela falta da manutenção, mas é falta de manutenção decorrente de falta de orientação, né? Então, cabe a quem contrata, quem executa, orientar corretamente a quem vai utilizar a edificação de como deve ser feita essa manutenção, correto? Perfeitamente. Maurício, interessante. Algo significativo para o setor é o seguinte: você mesmo já abordou que muitas vezes a pessoa vai adquirir um imóvel, então ela procura informar-se com aquele corretor, com a pessoa que vai apresentar o apartamento e tal. O apartamento está pintadinho, né? É normal, a gente não percebe, existem situações ocultas que o profissional treinado, já com toda a metodologia e a experiência profissional, ele começa uma anamnese, né, na qual ele vai buscar. Opa, olha quem aparece! Henrique. Luiz. Demorou, mas chegou, né, Luiz? Prazer estar conosco. A gente agradece a sua participação e esperamos contribuir, receber a sua contribuição, né? Não que seja o mais velho, né, mas é o mais experiente, com certeza, né, Bruno? Com certeza, é um grande prazer estar com você aqui. Bom te ver, cara. Prazer todo meu, mas foi muita tentativa para poder entrar. Não, mas seja bem-vindo. A gente, na verdade, aguardava a qualquer momento que você chegasse e... Rapaz, agora sim, Maurício, juntando vocês dois aí... nossa festa, né? Eu tenho muito que aprender agora. Muito bacana. Mas, Henrique, a gente estava falando aqui nesse momento com relação às pessoas que querem fazer algum investimento imobiliário no imóvel, e aí eles vão e procuram os corretores, né, ou mesmo um proprietário, e eles vão receber, assim, as informações naturalmente, e normalmente passa-se despercebido passam-se problemas que só um profissional
que tenha assim, a noção técnica, né, trabalha com inspeção, com perícia, ele consegue realmente avaliar a condição do estado de conservação daquele imóvel. Então, na verdade, ele vai buscar, junto ao síndico, informações de documentos, de projetos, da construtora, e vai fazer uma vistoria na edificação, e normalmente a gente vai realmente, desde caixa d'água, vai até o subsolo, observando naquela técnica, estrutura, instalações, parede, teto, piso, né? O sistema construtivo inteiro, e muitas vezes, e aí vamos também em fachadas, e muitas vezes a gente identifica situações que vão exigir uma intervenção custosa, e é interessante que a pessoa tenha noção disso. Eu não sei, Maurício, se a gente pode citar, assim, casos onde a gente viu situações... Estamos à disposição, mas não temos compromisso com ninguém aqui, apenas com a verdade. Né? Não, sem dizer nem o prédio, nem... Por exemplo, o ano passado, fui procurado por uma ex-aluna que mora num prédio ali na Gil Veloso, na Praia da Costa. E ela me chamou para ver uma situação em relação à fachada, lá na cobertura, onde, embaixo da cobertura, ela filmou, estava chovendo muito, ela filmou e me mandou isso para o WhatsApp. Como eu morava ali pertinho, eu falei, eu estou dando um pulo aí agora. E aí fui... Bom, analisando a situação, o que eu observei? O reboco... Bom, primeiramente, pele de vidro. Aí a fachada tinha as colunas de alumínio que eram fixadas, né? Só que eram fixadas, onde prendia toda aquela pele de vidro, todo aquele peso. A coluna de alumínio era fixada, aparentemente, no que deveria ser os vigamentos dos pavimentos. Sim. O que acontece? Lá em cima, o reboco estava assim, eles tinham uns 9 centímetros de espessura. Por que eu posso te afirmar isso? Porque olhando de baixo, você via o vigamento, né? O vigamento, e aí, logo depois dele, descolado aquela trinca de fora a fora, descolado aquela parte de reboco que foi enchimento, Maurício, Henrique. Então, o que acontece? Aquela coluna... Se eu não estou equivocado, esse é um prédio de um apartamento por andar, é esse? É isso mesmo. Você está na área, você conhece até muito mais do que eu. Então, rapaz, o que acontecia? Aquele parafuso de fixação, ele atravessava o perfil de alumínio, 9 centímetros de reboco, e dava uma beliscada ali no vigamento. O que acontece? Aí eu falei para essa menina, falei, olha, você sabe que vento, ele sopra assim, vamos dizer, por 5 segundos, 3 segundos, mas, sobretudo, de frente para o mar, ele dá a rajada de vento positivo, mas também ele dá a sucção. E aí eu dizendo para ela, olha, em termos de esforço, você pode botar numa situação desfavorável, com turbulência, você ter equivalente a uns rapazes muito fortes de academia lá fora, a cada metro quadrado, tivesse um fazendo uma força de 50 quilos, puxando aquilo para fora. E é dinâmico, empurra, puxa. Aí, chovendo, isso daqui está há quantos anos assim? Eu falei, olha, trate de fazer uma reserva. E outra coisa, como eu vim aqui, eu não estou fazendo uma perícia para você, mas você é engenheiro aqui, por favor, tome providência. Faça com que seja feito realmente, elaborado um laudo. Eu já recomendaria fazer proteção e começar direto nessa fachada, porque se cai isso daqui lá embaixo, vai ser grave, pode causar acidente de trânsito e até ferimento grave em pessoas. Isso daqui foi só um caso, mas, sobretudo, Maurício, você profissionalmente deve estar cheio de casos repletos como esse, porque eu, dividindo aula, né, magistério,
com esses trabalhos que a gente também fazia, mas não tinha a mesma frequência sua. Mas eu poderia citar, esse é um caso, mas eu poderia citar inúmeros outros. E assim, muitas vezes, os gestores de condomínios, os síndicos, as empresas administradores de condomínio, eles não são obrigados a terem essa noção. Justamente é o que eu falei no início. O profissional técnico que ele já foi treinado, ele fez curso para isso, ele vive disso, né? Sobretudo é o que nós dissemos, né, Henrique? Hoje em dia a gente não para de estudar, a gente estuda todo dia, e são os ossos do ofício, mas é algo que eu gosto, né? Nós gostamos, né? As administradoras, Bruno, conforme eu venho, inclusive o Sérgio testemunha que há muitos anos a gente faz palestra junto, administradoras de imóveis, elas deveriam necessariamente ter um responsável técnico. Eu, como inspetor-chefe do CREA aqui em Vila Velha agora, eu estou tentando tornar isso uma obrigação, porque, inevitavelmente, essas obras, que sejam pequenas manutenções, elas passam por esses profissionais dessas administradoras, né? E que são totalmente leigos e acabam gerando mais problema do que efetivamente corrigindo, né? Então, é muito triste ver essa falta de competência, essa falta de cuidado com a edificação, né? É sempre o seu Zé ali da esquina que vem para fazer um remendo, mas manutenção mesmo, um plano de manutenção predial. Eu, inclusive, inseri no meu laudo de inspeção um plano ninguém nunca me contratou para isso, mas eu entrego, junto com o meu laudo de inspeção predial, um plano de manutenção predial conforme preconiza a norma, porque é por falta, a gente observa que é por falta de conhecimento, né? Mas só trazendo o Luiz para o contexto aí, né? Luiz, nós começamos a falar exatamente sobre a questão da vida útil do imóvel e da necessidade de difundir na sociedade essa questão do laudo de inspeção predial, da manutenção correta, da identificação das manifestações patológicas, da correção das anomalias, né? Buscar as incorporadoras para corrigir as anomalias. E aí a gente queria ouvir a sua experiência, né, que é vasta nessa área, para também enriquecer o nosso debate aqui, a nossa conversa. O que o Bruno falou é extremamente correto, né? E esse é uma parte do problema, né? A questão de inspeção para verificar se determinado prédio foi bem ou mal feito é uma parte importantíssima, e isso atende talvez a maior parte dos prédios residenciais, né? Os prédios, vamos dizer assim, mais comuns. Existe um outro aspecto, que é onde eu trabalho diretamente, né, que também tem a ver com a segurança do prédio, né, que tem a ver com a manutenibilidade, né, da edificação, né, que é o seguinte: é muito importante que você tenha condição de dar manutenção no prédio. Isso, raramente as empresas pensam nisso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você ter um prédio que o projeto do edifício é muito complexo. Não é assim, a tendência no Brasil, né, é que qualquer mestre de obra faz um edifício, qualquer engenheiro faz um edifício, né? Mas a partir do momento que você começa a ter um mínimo de complexidade do edifício, principalmente os comerciais, e agora está na moda os edifícios residenciais muito altos, né? Você tem que, primeiro, né, uma coisa que é fundamental na manutenibilidade, você tem que preparar o edifício para conter desastre. O que é isso? Às vezes, um pequeno vazamento num banheiro, né, do edifício comercial acontece normalmente, né, pela lei de Murphy à noite, né, às vezes à noite de Natal, né? Assim, esse vazamento, ele normalmente os banheiros de edifícios comerciais, por exemplo, né, são banheiros grandes, então tem pouco caimento para ralo, né? Às vezes o pessoal coloca um ralo só, porque hoje em dia ninguém mais lava banheiro, né? Então bota um ralo só. O que acontece nessa noite de Natal que ninguém está olhando, né? Um rabicho, né, que alimenta a pia, por exemplo,
ou que alimenta a água do vaso sanitário. Quebra, que é muito comum, esses rabichos são horríveis no Brasil, né? Começa a vazar, a água vai, sai do banheiro, né? Sai do banheiro, entra no hall de elevador, cai no hall de elevador, e para o prédio, parou os elevadores, queima tudo, né? E aí, como é que você um prédio residencial? O pessoal já está fazendo prédio de 80 pavimentos, né? Tudo bem, bota um prédio de 30 pavimentos, que é comum, né? Tem pessoas idosas. Como é que você, se o elevador parou, como é que você tira as pessoas de lá, né? Então, assim, você tem que conter. Então, a primeira coisa é conter para que pequenos acidentes, pequenos incidentes não se transformem num problema seríssimo. Outro ponto importante, e normalmente esses problemas estão relacionados à água, né? O segundo ponto, né, é acessibilidade. Você tem que ter acesso à manutenção e até a retirada do equipamento, sem ter que demolir parede, demolir estrutura, entendeu? Parar o prédio porque passa uma rede de elétrica, assim. Então, eu trabalhei 12 anos numa multinacional, né, uma das maiores incorporadoras do mundo, a Tishman Speyer, né? E lá eu exerci e aprendi muito com os americanos, né? Como preparar um prédio para ele poder reter, né, para não aumentar o problema, e segundo, como dar manutenção. Para você ter uma ideia, os projetos eram tão bem feitos, né, que nós tivemos um problema num prédio nosso, no Rio de Janeiro, num prédio que estava alugado para a Petrobras, e toda a gestão das plataformas submarinas era feito lá, né, em alto mar, né, era feito nesse edifício, né, edifício enorme, né, antigamente nós tínhamos os transformadores, né, o transformador no edifício comercial ele é enorme, né, tem 4 megawatts, você tem 30 toneladas, você não tem esse tipo de transformador em instante, né? Você encomenda e leva 3, 4 meses. Imagina, se der um problema de transformador desse, o prédio para durante 3, 4 meses. As plataformas ficam paradas, né? Então, aconteceu isso, né? Por quê? Aconteceu porque os transformadores antigamente eram de Ascarel, né? Você testava o óleo, sabia... Ascarel, aquele óleo. Transformador. Agora, está proibido, o pessoal usa muito estado sólido. Os transformadores imensos feitos com epóxi, né? O epóxi é o elemento isolante, né? Só que quando nós tivemos uma série, eram 9 transformadores no prédio, enormes, transformadores de 4 megawatts, né? O que aconteceu na hora que foi fabricado? Formou bolha no epóxi. E as bolhas atingiram os filamentos. E naquele ponto o filamento não resfriava, né? E aí queimou. Queima sem aviso. Pô, como é assim? Quando queimou, por sorte, nós tínhamos feito um prédio que você rechaveava toda a parte elétrica do prédio, isolava aquele transformador, pensava em como tirar o transformador. Assim, eu tirava, já tinha guias para suportar o transformador, como que ele ia sair do prédio. Bom, aí queimou né? Aí queimou o segundo, um mês depois. Aí nós vimos o seguinte, que era uma série, isso de uma multinacional, produtora famosíssima de transformadores. Tivemos que trocar 9 transformadores em 6 meses e o cliente nem percebeu. Imagina se você não pensa isso. Você para o prédio. Entendeu? Você para o prédio. Você vai ter demandas judiciais violentas, né? Prejuízos enormes, Com relação à questão da água pluvial, foi bom você ter comentado por água, né? Nós estamos contratados aqui por um shopping, porque nas últimas chuvas o volume de chuva foi muito superior ao que está normalmente previsto em norma, né? E as calhas não deram conta, houve um colapso da rede pluvial e isso inundou o prédio, né? Então, é fundamental que as pessoas comecem... Tem solução rápida para isso. Você tem buzinotes que você prepara o prédio para, a partir de determinado ponto, extravasa para fora, não para dentro. Exato. Hoje você tem que preparar o prédio para os impactos
É muito mais do que uma espessura de reboco mais alto, que isso chega a ser óbvio, né? É um erro óbvio. Mas você tem que preparar o prédio, entendeu? Para as mudanças climáticas. Né? É assim, qualquer ambiente tem que ter no mínimo 2 ralos, porque um pode estar embutido, pode estar entupido, entendeu? Você tem uma série de macetes, você tem que elevar, você tem que usar em áreas elétricas, por exemplo, você tem que usar ralo alarmado, um sensor de água. Numa área elétrica, num shaft visitável elétrico, eu vou botar um ralo para quê? Não, é porque se de alguma maneira entrar água ali, precisa saber exatamente onde está entrando água e em que pavimento, para você correr e resolver o problema antes que pare o prédio. Entendeu? Então, existe aqui, não sei se o Bruno ainda estava aqui, mas em Vila Velha nós tivemos um caso clássico desse, né? A prefeitura fez uma estação de bombeamento de água aqui debaixo daquela alça da ponte ali. Alça da ponte. Isso, e deixou o gerador elétrico no nível onde a água, quando encheu, atingiu e comprometeu. Quer dizer, como é que funciona o bombeamento sem a geração de energia, né? Então, normalmente, problemas de energia e água estão ligados. Então, né? Exatamente. Na verdade, os problemas de água acontecem para o prédio por uma questão elétrica, decorrente da água. Entendeu? Assim, e a água também... eu estava comentando com o Bruno, o Luiz, antes de você entrar, nós temos aqui no Espírito Santo 2 situações que estão gerando um comprometimento, né, que aconteceram em épocas recentes, mas que estão a gente agora identificando comprometimentos seríssimos das estruturas das edificações, né? Primeiro, com relações a projetos, né, trouxeram o sistema de laje protendida, mas esse sistema foi tentado um abrasileiramento desse, vamos dizer, desse sistema, e isso também o sistema veio, mas só em parte, né? A parte de revestimento de fachada que adequava e buscava atender a trabalhabilidade da estrutura, ela também não foi trazida, né? E aí você tem hoje uma série de estruturas de edificações comprometidas por causa desses projetos, né? Onde você entrou com revestimentos de fachada rígidos em cima de uma estrutura que trabalha demais. E também nós identificamos agora, há pouquíssimo tempo, uma utilização de um produto fornecido pela ArcelorMittal e que foi adicionado ao concreto por quase 5 ou 6 anos, que gerou uma contaminação enorme de cloreto nessas estruturas, né? Nós já temos algumas situações bastante críticas, imóveis que já estão em sério risco de ser desocupado, porque a estrutura já não está suportando mais as cargas, né? E a gente prevê que, em muito pouco tempo, aqui no Espírito Santo, nós vamos ter muitos mais problemas e problemas mais graves em função dessa situação. Então, a gente tem tentado alertar, né, aos síndicos, porque a inspeção predial é o que vai identificar essa contaminação, né? Essas manifestações patológicas, de forma a se buscar uma solução rápida, né? Porque a contaminação a oxidação gerada por uma contaminação grande de cloreto, ela corrói o aço numa velocidade muito grande, né? E aí, aqueles tais 50, 60 anos que a gente estava falando lá, Bruno, da norma, a gente tem visto prédios que, com 5 anos, o aço já está totalmente comprometido. Isso nos traz muita preocupação, e a gente vai tentar buscar aí uma solução junto, inclusive, ao Ministério Público, até mesmo ao Judiciário, no sentido de tentar com que essas empresas que geraram essa contaminação forneçam as informações, né, antecipadamente, para não esperar o mais grave acontecer para depois vir buscar e dizer que foi um acidente, né? Você vê que nos Estados Unidos desabou um prédio, né? Exatamente. Então, um conjunto de problemas, mas
por corrosão, que há muito problema de corrosão lá. Exatamente. Mas os aceleradores de pega, né? Os antigos, a base de cloro, exatamente. Agora, interessante. Sim. Não, a grande realidade é que a melhor coisa que pode ter é um bom projeto. E é uma coisa que as empresas não valorizam isso. Né? Exatamente. E atendimento às normas. E bem pensado, com atendimento à norma, mas bem pensado em termos de manutenabilidade, tudo, faz com que você não tenha custo, ou qualquer custo até de manutenção seja pequeno. Né? O grande problema é você botar nas costas que cessa a responsabilidade, por exemplo, as empresas cessam a responsabilidade depois de 5 anos, entendeu? Sim. E isso fica na conta de quem comprou, né? E normalmente, às vezes, o cara que comprou, ele investiu a vida dele num apartamento, né? E não tem conta. Uma manutenção estrutural num prédio, assim, custa o dobro, o triplo que o próprio apartamento vale. Né? Sim, muitas vezes vale a pena você botar embaixo e fazer de novo. Né? Então, assim, tudo tem que ser um bom projeto. Né? E é uma coisa que poucas empresas valorizam. O que tem de gambiarra, o que tem de risco sendo cometido por construtoras. Né? Eu falo, tem prédio de 60 pavimentos. Um prédio de 60 pavimentos não são 3 prédios de 20 pavimentos empilhados. Entendeu? Você fazer uma manutenção num prédio de 60 pavimentos é um problema. Você parar um elevador num prédio de 60 pavimentos, você pode ter um problema seríssimo, enorme. Né? E assim, isso está acontecendo direto. Aqui em Balneário Camboriú, a gente chega lá, vê aqueles prédios, né, enormes. Depois a gente chega, quando vê um prédio de 30 andares, você fala, poxa, isso não é engenharia. Engenharia é aquilo que a gente viu lá em Balneário. Mas o que acontece? Você está falando de projeto. Nós tivemos recentemente, foi alardeado na internet, na TV convencional, aquele caso de um dos prédios mais elevados aqui de Balneário, e a questão, havia uma piscina na sala, né? Esse vídeo rola pela internet, e aí, por questão de vento, né, o prédio oscila, e aí, devido num certo pavimento, eu não lembro agora, diferentemente de outros, aquela oscilação era mais intensa, e aí a gente via a água invadindo a sala toda, quer dizer, aí eu vi comentários... E o pessoal acha normal isso. E as pessoas acharem normal isso. Não é. A própria norma de desempenho 15575, ela fala que o prédio ele tem que atender à funcionalidade, né, e as necessidades do proprietário. Então, isso daí sim. E aí, se fosse questão de mover um laudo, você conseguiria, com certa facilidade, argumentar, mostrando que, embora estruturalmente o prédio tinha segurança, mas em termos de funcionabilidade e habitabilidade, aquele apartamento ali estava comprometido, talvez até outros, conforme a intensidade. E aqui a gente não está querendo denegrir a imagem de quem quer que seja, de forma nenhuma, porque isso, a engenharia, ela vai evoluindo, né, a partir dos problemas que a gente vai encontrando, vão surgindo, novos materiais. Há pouco você estava falando a respeito, vocês dois falando dos aditivos, aceleradores de pega que continham cloro, mas aí depois a gente acabou descobrindo, e todo mundo utilizava acelerador de pega com cloro, no Brasil inteiro, no mundo. E aí depois o que a gente viu é que isso é um veneno para corrosão, pior do que o CO2, e então, até em Brasília, no STF, isso não foi muito difundido, mas há alguns anos houve problemas dessa natureza, e Paulo Helene, né, outros profissionais foram chamados lá para diagnosticar e resolver o problema, né? Então, assim, sem querer, de forma nenhuma,
A engenharia ela vai evoluindo, e por isso que a gente tem que estar estudando continuamente. Interessante também, falando a respeito de proteção. Eu tive há alguns anos, há uns 4 anos, uma aluna que eu estava dando aula e era de patologia das construções. E eu comentei em sala de aula a respeito de critérios de execução de serviços e a gente estava comentando a respeito do cuidado que devemos ter, né, sobretudo com obras protendidas. E aí eu falei, quem aqui em sala de aula nunca... trabalhando, nunca vi um estouro de uma cordoalha, o tiro que dá no prédio, que vibra tudo e tal. Aí a menina fez assim, o nome dela, eu posso falar, Brenda, eu tive várias Brendas, Brenda. E aí ela fez assim, eu falei, Brenda, você passou por isso, conta esse caso. Aí ela falou que no prédio era de tarde e um bombeiro foi fazer um serviço no banheiro e estourou essa cordoalha lá. Isso é e aí interessante, é comum, e interessante que ela disse o seguinte, e aí depois tomaram todas as providências, isso foi algo assim, que aí o engenheiro residente lá, junto com o mestre, reuniram, e aí todo tipo de intervenção que ia fazer, eles estavam presentes. Mas é que essa obra, ela tinha ficado parada por quase 4 anos. Era um condomínio, que aí depois uma boa construtora lá de Vila Velha, ela pegou essa obra para poder finalizar, lá ali na Praia da Costa, perto do Guruçá. Aí, tem uma obra linda hoje. E aí eles alteraram o projeto e tal, mas boa eu quero dizer... construtora em Vila Velha, você tá sendo bonzinho. Você lida com tudo aí, sabe, né? Mas vamos lá. Tem um monte de donos de empresa aí querendo mandar me matar, mas não dá para perder a piada. O pessoal usa concreto protendido, né? E às vezes não entende as consequências disso, né? Então, eu já vi vários aqui, e principalmente agora, né, que é moderno, você não usar concreto protendido aderido, você usa cordoalha engraxada. Né? Cordoalha engraxada, eu atendi um prédio, né, que o pessoal foi fazer uma reforma, né, e resolveu mudar o banheiro de lugar, meteu uma rotativa para botar o ralo, a rotativa pegou um cabo, seccionou o cabo. Quando ele é aderido, não tem grande problema. Mas quando ele não é aderido, dá o estalo, tal, mas não tem grande problema. Quando ele não é aderido, as ancoragens saem igual um tiro. Canhão, é um tiro de canhão, é uma bola de ferro aí de 3, 4, 5 quilos que sai e vai a 300, 400 metros de distância. Entendeu? Pode matar uma pessoa, arrebentou fachada, isso eu já vi umas 3 ou 4 vezes. Entendeu? Acontecer. E eu fui chamado lá, não, um cabo de proteção não tem problema na estrutura. Mas o problema foi arregaçou a fachada, tá certo? E quase matou uma pessoa lá embaixo. Na verdade, ele caiu em cima de uma casa, entendeu? Destruiu o telhado e foi parar na sala, a bala de canhão lá. A bala de canhão. Os cones viraram uma bala de canhão. Isso... uma rua para frente. Pelo amor de Deus. Mais interessante, nesse prédio, quando essa empresa foi assumir, ela contratou uma perícia técnica, foram executados. Eu digo isso porque aí acabou dessa conversa em sala de aula. Essa menina me convidou para fazer um artigo para o Ibracon desse prédio e das alterações feitas e tal, e toda a perícia realizada, os ensaios realizados, tanto de cordoalha, várias cordoalhas nesse prédio, ficou quase 4 anos parado, antes de ser reassumido, várias cordoalhas precisaram ser trocadas, estavam todas, foram identificadas, trocadas que estavam corroídas, com corrosão. A esse respeito, o que acontece? Eu, andando ali pelo calçadão, na praia, indo para um lado ou para o outro, aí o que acontece? A gente que tem olho técnico, você vê obra que ou está parada ou está em execução, e aí a ancoragem das cordoalhas
está lá exposta, não, quer dizer, até eles cortam os cabos, deixam ali a ancoragem ali mais exposta à maresia, que você vê no final de tarde, de manhã, você vê a cidade toda tomada por aquilo ali, e aí esse serviço fica meses a fio, Henrique. Ou seja, depois que o cloreto atingiu aquilo dali, rapaz, não tem jeito. Eles depois fazem o capeamento daquilo dali e tal, como se não fosse nada. O que acontece? Eu, em sala de aula, tinha dito naquele dia assim, se vocês me derem 2 prédios iguaizinhos, um em estrutura convencional e outro em concreto protendido, beira de mar, se eu não souber quem fez, e aí eu diria, se Maurício falar, sabendo quem fez, eu não compro, eu vou comprar o convencional. Aí, inclusive, aquilo dali, teve algumas pessoas que não me entenderam bem, e aí levaram isso para o colega professor de concreto, aí ele veio a mim e falou, Bruno, que história é essa? Como é que você fala isso? Eu falei, nada disso. A questão é execução. E aí, foi você que executou? Fui eu? Não fui? Rapaz, eu desconfio. E aí eu diria, infelizmente, eu não queria deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda, mas se a construtora negligenciar, e essas coisas ocorrem, a gente já tocou obra e sabe que se não tiver em cima, ali as coisas podem nos surpreender. Se for negligenciada uma execução adequada de proteção, até mesmo o posicionamento das cordoalhas e tal, né, você pode ter surpresas desagradáveis. E assim, eu não gostaria de investir num imóvel, sobretudo, né, são caros, né, por algo que depois de alguns anos, sei lá, 10, 20 anos, você pode ter surpresa. E, sobretudo, assim, quando o Maurício falou, você também, a pessoa, às vezes, isso, alguns anos atrás, as pessoas que queriam fazer a reforma no seu apartamento e tal, ela ia lá, mal comunicava ao vizinho, ao condomínio, e fazia lá o que bem entendesse. Graças a Deus, hoje nós temos norma para poder, pelo menos, balizar melhor essa situação. Mas a pessoa não pode entrar mexendo no apartamento dela de qualquer maneira, porque ela pode gerar um problema muito grave para a fachada. Tem gente que chegou a eliminar pilar, né? Pelo amor de Deus. Interessante. Eu fui chamado saiu agora, recente, rodou aí no WhatsApp, eu acho que é aqui, inclusive aqui em Vitória, uma senhora fazendo uma reforma onde o pilar ela já estava praticamente todo demolido na hora que foram chamar a atenção. Agora, eu fui chamado numa que ela retirou, ela queria mudar o banheiro de lugar, ela removeu a parede com todas as prumadas de esgoto. Então, nesse caso aqui agora era uma cozinha. O pilar estava incomodando, ela foi lá e estava arrancando o pilar, simplesmente arrancando. Eu fui lá porque inundou de esgoto o apartamento da pessoa. Meu Deus. Entendeu? Porque não arrancou pilar, mas arrancou uma prumada. Bruno Luiz, um detalhe importante que aí talvez o Luiz saiba me informar em São Paulo como anda, mas sequer a norma de estruturas de concreto tem sido atendida na questão da revisão do projeto estrutural. Então, em todos os casos que a gente procura um laudo aqui, né, como a gente está tendo muitos problemas, muitas patologias, manifestações patológicas estruturais, você procura o projeto, quando acha já é ótimo, mas quando você busca quem foi que fez a revisão daquele projeto, não existe. Não existe cultura de revisão. Completo das normas. Né? E aí, nos Estados Unidos é obrigatória a revisão de par, né? O peer review, né? Dos principais sistemas. Aqui também, né? A norma determina, mas infelizmente ninguém. Mas assim, na verdade, essa questão da norma ainda está dúbia, né? Se você lê a norma, assim, é quase uma. Qual você lê, parece uma recomendação, muito mais que uma obrigatoriedade.
né? E devia ser obrigatório. O efeito de toda a norma brasileira acaba ficando nesse critério, e a dificuldade, inclusive, que a gente tem com as questões dos laudos, né? A gente tem buscado os municípios, os estados, e também na própria Câmara e no Senado, existem leis que estão tentando tornar o laudo obrigatório, mas, uma vez que é norma, a norma deveria ser tratada como lei, né? Infelizmente, não é o que acontece, né? Pelo menos para os edifícios com mais de 6 pavimentos, entendeu? Porque com uma casa tal, assim, a gente pode simplificar. No Canadá, por exemplo, nos Estados Unidos, você não precisa nem de engenheiro. Se você obedecer determinados, você não precisa nem de engenheiro para prédios de para casas de 2, 3 pavimentos. Edificações menores, né? Agora, o que eu acho interessante é que você pega prédios grandes, né? Prédios e ninguém revisa, e isso custa muito barato. A revisão é até bom, não só por erro, mas até é importante os profissionais trocarem ideias da solução estrutural. Isso dá economia, caramba. Se paga de longe essa análise. Né? Não só da estrutura, mas de todo o sistema predial, né? Esgoto, água, tudo. Vale a pena essa troca de ideias. Compatibilização, né? É raro quando você... Inclusive, raro quando você vê um projeto hidrossanitário elétrico ser executado como foi projetado, né? Muitas das vezes o profissional que está executando, eu não preciso de projeto, eu faço, né? Isso, infelizmente, é o pior dos mundos, né? E tem que ser contratado o projetista para acompanhar na obra. Assim, não custa nada isso. O que é meia dúzia de visitas, 10 visitas? Ele vai lá, cada pavimento está executando, o cara passa uma manhã lá olhando, faz um laudo, entendeu? Isso ajuda a construtora, isso não é custo. Isso não é custo. Entendeu? Custo é muito baixo. A gente insiste na necessidade de atendimento da norma de inspeção predial, onde o primeiro laudo ele deve ser feito na entrega do prédio, né? Porque é a partir dali que você exatamente naquele momento que você consegue separar exatamente o que é uma anomalia de uma falha, né? A partir do momento que você permite o uso e como normalmente esse uso vem sem manutenção, as incorporadoras fazem a festa, ninguém quer assumir responsabilidade, né? Que a gente chega ao cúmulo de ver aqui em diversos profissionais que deveriam estar zelando pela norma, tentar provar que a anomalia foi causada por falha, né? A falta de manutenção gerou anomalia. Ora, quem veio primeiro, né? O erro construtivo, não é anterior à obrigação da manutenção. Então, como você pode dizer que a falta de manutenção que gerou um erro construtivo? É coisa absurda. Tem que partir por uma revisão de par, inclusive na execução, né? Uma inspeção independente durante a execução, porque depois que executou é muito mais difícil. Claro, avalia o projeto, né? Faz o acompanhamento da execução, acabou. Aquela construtora nunca mais vai ter problema na vida. Depois acompanha a manutenção. Entendeu? Sim, claro. Mas não adianta, não há manutenção que resolva se o prédio foi ou mal concebido ou mal construído. Não tem. É verdade. Não tem. E a respeito dessa inspeção inicial, Maurício, na verdade, nós temos o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos prazo para reclamar do problema. Por exemplo, se você compra um imóvel na base de consumidor, então, se ali se aplica o Código de Defesa do Consumidor, você tem até 3 meses, 90 dias, para poder identificar. Quer dizer, desde que surgiu uma manifestação patológica, ela já é visível, então você tem 3 meses para reclamar, nem que seja por WhatsApp, algum documento, e-mail, junto à construtora, relatando aquele problema. Se você, no caso da aquisição, for na forma de consumidor, então você passou 3 meses, você não tem mais direito àquilo ali, você não é coberto mais. Se for pelo Código Civil, você está... a construtora fez na forma de condomínio, você já tem 6 meses, mas você... E muitas vezes o síndico, o proprietário, né, que não é do ramo, ele deixa passar tempo por falta dessa noção
e ele vai perder. Se ele entrar na justiça, a construtora, estando assim, abalizada por um bom advogado ou um bom perito, ela vai, um bom assistente técnico, ela vai conseguir, em termos da lei, estar a cavaleira daquele problema. Então, até mesmo muitos profissionais, como eu disse, a gente tem que estar estudando e nunca parar e estar participando desses eventos para aprender uns com os outros, né? Então, assim, eu já vi profissionais que chegam para um condomínio, lá para o síndico, e começa a elencar uma série de problemas que o condomínio teria direito, sim, de ter uma assistência técnica por parte da construtora, se aqueles problemas tivessem sido informados à construtora na época apropriada. Mas aí já perdeu o tempo de reclamar, né? Então, assim, nós, engenheiros que trabalhamos, né, no ramo, temos que estar olhando também esse lado para poder não dar falsas esperanças aos proprietários, né? E aí eles tenham, né, muitas vezes as pessoas olham o inspetor predial, essa atividade de inspeção, achando que vai ser despesa para mim e tal. Na verdade, a gente que pratica isso, né? Eu já pratiquei, atualmente eu estou como funcionário público, mas depois que a gente termina um laudo, o cliente ele fica muito satisfeito e recomenda. Tanto o Maurício aí, ele tem uma carteira que ele não dá conta, eu tenho certeza disso, por causa do trabalho prestado, né? Com muito zelo, né? Dedicação, né? E as pessoas ficam muito satisfeitas. E sobre revisão de projeto que vocês estavam comentando, a última inspeção predial que eu fiz ali na Praia do Canto, eu identifiquei, né, afundamento de piso no pavimento térreo de um shopping, afundamento de piso. E aí, analisando, eles tinham os projetos todos, né, e analisando ali simplesmente uma obra estaqueada, onde tinha, né, os vigamentos e os cintamentos robustos, fazendo a amarração dos blocos de fundação, porém, a laje de piso ela foi executada sobre o aterro. E aí, esse aterro, mesmo que tivesse sido bem feito... Sem estruturação, né? Sem estruturar, Maurício. E aí, mesmo que o aterro tivesse bem feito e até compactado, o que acontece ali naquela região? O nível da maré sobe muito. Então, isso ficou clássico. Né? Isso. É clássico isso. Então, o que acontece? Eu falei, olha, identificando essa situação aqui, como diagnóstico, depois vocês vão fazer, né, os levantamentos, mas em termos de inspeção predial, eu vou dizer que o piso aqui está descalçado. Você deve ter um afastamento aí mínimo de 20 centímetros. Essa laje não armada está aí em suspenso em vários pontos. E aí, se houvesse, de repente, uma participação, uma revisão de projeto, sempre vai ter uma pessoa de cabelo branco ou bigode branco, olha aqui, ó, Maurício, ou de bigode branco, que vai falar, olha, vamos aqui armar essa laje, vamos fazer um cálculo, fazer uma laje de maneira que a gente venha prever esse tipo de problema. Então, assim, a revisão de projeto é muito importante. E hoje em dia, o shopping em funcionamento lá, isso é um transtorno terrível. Fora as paredes. Oi. Um erro, assim, isso aí pode gerar um problema gigante, muito maior. Então, é normal, principalmente em shopping, você coloca a tubulação de gás pelo subsolo. Sim, né? sim. Sem envelopar, sem qualquer preocupação. O que acontece? Cede, às vezes o cara até arma a laje, entendeu? Mas cede a areia, né? Cede o solo, aí força a tubulação de gás e começa a vazar gás. E o gás fica acumulado nesse buraco. De vez em quando tem uma explosão. Isso já aconteceu aqui pelo menos umas 3 vezes em São Paulo.
de repente dá uma explosão na área de alimentação, mata um, mata outro, entendeu? Assim, isso aconteceu em Campinas, né? Aconteceu em São Paulo, aconteceu em Campinas. Quer dizer, são coisas elementares que dão para... Se você tiver uma revisão de par durante o projeto e durante a execução, a possibilidade de passar isso é muito pequena. É claro que tem que ter gente competente. Não adianta botar um par que sabe menos do que o próprio projetista. Par tem que ser par, do mesmo nível, entendeu? Não é alguém que fala bem, né? Nós temos problemas seríssimos aqui de corrosão do ferro galvanizado dos tubos de gás, né? Nós temos já aconteceu diversos prédios onde a instalação de ferro galvanizado ela foi totalmente corroída pelo sal da areia, né? Infelizmente, nós temos sal na areia no contrapiso. Às vezes, o ferro em contato com o aço da tubulação, né? Não tentam reduzir ao máximo a espessura do contrapiso, e aí, na hora de passar o tubo de gás, faz o escaneamento da laje, né? Comprometendo a estrutura, e ainda bota o tubo de ferro galvanizado em contato com a ferragem, o que gera aquele efeito pilha, né? Então, tem prédios aí, inclusive, que eu já passo, na hora de subir a ponte, eu já passo até numa outra rua para não passar perto dele, porque a gente recomendou resolver, o prédio decidiu deixar do jeito que está, qualquer hora dessa explode, né? E aí vem o maluco dizer que isso é um acidente, né? Acidente nada, né? Quando o cara, às vezes, bota o tubo de gás numa parede de bloco de concreto. Os blocos de concreto são, na verdade, é um volume que se autoconecta. Sim. Quebra, dá vazamento, o que for, enche a parede de gás. Um belo dia aquilo vai assim, cai um raio. Assim, não, acende uma lâmpada. Acende o interruptor. O interruptor é normal isso acontecer. Entendeu? Como não dá publicidade, todo mundo esconde os seus erros, né? As pessoas não têm... assim, gás é igual nos Estados Unidos. Gás nos Estados Unidos já não tem mais. Né? O pessoal usa cocção por indução, até mais barato do que sistema gás. Você não encontra mais gás no prédio. Né? Agora, quando tem, ele é aparente. Justamente para o cara sentir o cheiro. Saber que está vazando, né? Infelizmente, de cada 10, a gente faz aqui, em média, 10 laudos por mês, e de cada 10 laudos que a gente faz, 9,5, ou até às vezes 10, no mês 10, não tem a ventilação na caixa do medidor, né? Que a norma determina, né? E aconteceu já 2 vezes depois do laudo, né? Não foi premonição, mas o laudo entregue 2, 3 meses depois de explodir o gás, aí é público, o Corpo Bombeiro, inclusive, fez a perícia e confirmou, e fiz com a Vitória, ali na Praia do Canto, 2 ou 3 meses que nós entregamos o laudo, constatamos não ter a ventilação correta, houve a explosão em função de vazamento e acúmulo dentro da área de gás, do shaft, onde deveria... E depois tem colegas nossos dizendo que isso foi Deus que quis, né? Infelizmente é isso. Diz que foi acidente, né? Acidente é previsível, não é acidente, infelizmente, né? Mas, Luiz, eu gostaria, inclusive, você comentou com bastante importância aí a questão da água, né? A gente tem água vindo não só das instalações, mas a água de fora, né? A água pluvial, né? E aí... a água do solo também subindo. É isso também. Mas é mais importante as questões de fachada, que eu gostaria de ressaltar, porque é muito comum também a falta de salubridade em função de infiltração de água vindo da fachada, né? E aí as pessoas não têm o conhecimento de que a falta de habitabilidade ela é decorrente não só da falta de estabilidade, mas também da falta de salubridade. Então, você pode também pedir a interdição de uma edificação por falta de salubridade gerada por infiltrações de fachada, né? Nós temos prédios, inclusive, que deveriam ter atendido a norma entregues em 2018, né? Por uma grande construtora aqui de Vila Velha, que está derrubando piscina por aí, onde deveria ter atendido a norma de desempenho,
a norma não foi atendida e na fachada você tem infiltrações seríssimas, trincas que geram infiltrações e com apartamentos, né, que valem aí no mercado 700, 800 mil e já totalmente insalubres. É de uma falta de responsabilidade, né? Para não dizer uma falta de engenharia, porque, sinceramente, eu não sei onde esses profissionais estão se formando recentemente nessas situações onde a gente vê esse tipo de coisa, né? É impossível que um profissional minimamente qualificado, né? E quando a gente diz um profissional de obra minimamente qualificado, ele já tem que ter aí pelo menos uns 10 prédios na bagagem, né? Não dá para dizer que saiu da faculdade, fez o estágio e já tem competência para poder executar uma edificação, né? Todos nós que vivemos obra sabemos que a experiência e o trabalho dentro de obra ele gera essa facilidade que a gente tem de identificação dessas patologias, mas é fundamental que isso aconteça, né? Que as incorporadoras que estão no mercado, primeiro, atendam às normas e, segundo, que tenham profissionais qualificados para a execução da obra, né? Normalmente, aquele profissional qualificado, mas ele toma conta de 10 e aí tem ou um encarregado ou tem um engenheiro recém-formado que está tocando a obra e que não confere, não tem competência para poder trazer a engenharia na forma com que a gente tem, né? Bom, essa pelo menos é a realidade que a gente tem visto aqui no Espírito Santo, não sei se vocês aí também têm observado isso. Assim, se você quiser que uma obra seja bem feita, começa por um projeto bem feito. Não tenha dúvida. Tudo aquilo que não está no projeto vai ser decidido pelo operário. Sim. Porque não existe um prédio que é 100% das decisões tenham sido tomadas. Qualquer prédio pronto, 100% das decisões de engenharia foram tomadas. Ou foram tomadas por engenheiros, ou foi tomado por operário. Então, assim, se você quiser que pelo menos seja tomada por engenheiros, tem que ter um projeto completo. Você tem que ter um projeto de fachada, um bom projeto de fachada, você tem que ter um bom projeto de vedação, né? Impermeabilização. Né? Porque senão, meu filho, na hora lá, vai juntar 3, 4 operários, vai tomar a decisão mais errada do mundo. A gente tem visto muitas situações de erros de impermeabilização, de não atendimento da norma, né? Porque tentam ficar dando soluções aquelas mais esdrúxulas possíveis, né? E, infelizmente, isso tem gerado, né? E, às vezes, nem pergunta para o engenheiro. Quer dizer, assim, o prédio está pronto, 100% das decisões foram tomadas. Se não estava em projeto, alguém tomou, e tomou na hora, entendeu? E tenho certeza que uma grande parte dessas decisões não foi nem por engenheiros, entendeu? Foi por operário, pelo mestre, pelo encarregado, por operário, que às vezes nem chama o mestre. Assim, e depois dá problema, o pessoal fica assim, chocado, né? Em 1993, numa reunião de condomínio, eu ouvi um proprietário de apartamento, edifício Saint-Germain, Praia da Costa, você conhece? Sim, recentemente, a Pazara Cipolatti reformou a fachada dele, né? Sim. Na construção daquele prédio, aí numa reunião de condomínio, um dono de apartamento lá, que morava no Japão, mas tinha esse apartamento aqui, ele dizendo o seguinte, no Japão, isso em 93, leva-se 2 anos para elaborar o projeto completo de um edifício de 30, 40 pavimentos. Depois, você vê um tapume externo, uma proteção externa que sobe. Quando você vê 11 meses depois, desce aquilo ali, o prédio está prontinho. Ou seja, 11 meses de execução, 2 anos de projeto. Então, corroboro que, Henrique, vocês estão falando, projeto é fundamental. E assim, na época, quando eu ouvi isso, né, ainda não estou... isso foi em 93, eu já tinha um bom tempo de formado. Né? Na verdade, eu formei em 1983, quer dizer, já tinha 10 anos de viagem e bagagem. Mas quando eu ouvi isso, falei, peraí, isso é brincadeira, que maravilha, né? Achei assim, era isso que faltava na engenharia. E eles lá em 93 estavam fazendo. Essa proteção, né, que você tem andaimes, né?
Por que é importante? Porque o engenheiro vai no andaime. Você conhece algum engenheiro que vai em balancim? Não. As fachadas dos nossos edifícios são feitos sem inspeção de engenharia. O operário vai no balancim, o operário pode ir lá, mas nem às vezes treinado ele é, entendeu? Mas não tem ninguém. Eu não for, entendeu? Entrar no balancim, entendeu? Numa fachada, não dá. Entendeu? Mas tão importante quanto, Luiz, é você cuidar do prumo da obra, né? Nós temos uma edificação aqui que está em risco que deve ser interditada nos próximos dias, que tem 5 ou 6 anos que foi entregue, onde a gente detectou essa primeira contaminação, e que na fachada nós temos pontos com 18 centímetros de reboco, quando a norma preconiza 3, né? A partir de 3 centímetros você tem que ter um reforço. Mas você imagina 18 centímetros de reboco, o quanto isso está trabalhando, né? Porque você tem problemas seríssimos estruturais em função da contaminação, aquilo trinca, a água percola por ali, vai ao concreto e ajuda a acelerar a oxidação do aço, né? Por isso, na verdade, o sistema construtivo convencional que nós adotamos no Brasil, ele é muito cheio de problema. Muito cheio de problema. Né? Ele não permite inspeção, ele não permite movimentação do prédio, né? São sistemas extremamente rígidos. A estrutura do prédio alto ele precisa se movimentar, as paredes impedem, entendeu? É um problema, é problema em cima de problema, entendeu? Nesse caso, o parecer do Robson, que orientou quanto à descontaminação e a solução final, ele prevê a retirada. Nós estimamos em termos de 200 toneladas de reboco que vai ser retirado do prédio e entrar com uma fachada aerada, de forma com que você permita a ventilação, né, e a inspeção e evite essa carga absurda que tá colocada no prédio, né? Mas infelizmente... Pois não. Isso que você está falando é algo que nós comentamos e você está ferindo esse assunto com essa notícia aí, que, na verdade, a pessoa que vai adquirir um imóvel, ela precisa estar de posse de um laudo de inspeção predial, né, por um profissional especializado, uma empresa, né, que trabalha com isso, de maneira que ela conheça os problemas, que ali, literalmente, o laudo de inspeção, o objetivo dele é identificar problemas, o estado de conservação e fazer recomendações, porque toda obra vai ter problema, né? Sim. E nesse aspecto é muito importante que essa consciência seja difundida e que essa resistência que ainda existe com respeito à importância de um laudo de inspeção, porque, inclusive, além de identificar todo o estado de conservação e os problemas patológicos de uma edificação, ele vai identificar a qualidade da manutenção, se a manutenção ela está precária, se ela está adequada, se você, muitas vezes, que hoje em dia, muitas vezes, empresas, ela propõe soluções que, no fundo, ela não está indo solucionar ali na causa, ela vai maquiar ali o sintoma, mas se ela não resolver a causa, você está gastando. Tanto a incorporadora quanto um empreiteiro, se você contrata e não fiscaliza, o que vai acontecer é exatamente isso. Exatamente. Para você ter qualidade num prédio, né, assim, é um processo. Né? Engenharia é processo. Né? Você começa pelo projeto, o peer review no projeto. Né? Você tem, na execução, você tem que ter um processo até de terceira parte durante a execução do prédio, né? Para você gerar documento, gerar tudo que precisa para a fase de inspeção. Isso vale para o cara comprar um prédio para qualquer coisa. Né? São documentos que a construtora pode disponibilizar, não só o projeto, mas todo o conjunto, né? Para poder... É muito difícil, sem você ter esse processo, depois do prédio pronto, você só consegue detectar vício aparente. Sim, às vezes você tem vício e os grandes... Bem lembrado. Tão escondidos, você não consegue num processo de inspeção visual. É muito difícil.
Né? Aí, e quando ele aparece, os mais sérios aparecem muito depois. E quando aparece, já é tarde demais. Até por isso, Bruno, em função do comentário da questão da Código Civil, eu tenho tentado orientar os síndicos, né, e os proprietários de edificação a buscar a correção das patologias de quem das anomalias dos incorporadores, porque exatamente por isso na grande maioria das vezes são patologias que estão lá escondidas, só um profissional habilitado com muita experiência consegue identificar, né? E pior, se a incorporadora não tomou a providência de fazer o laudo na hora da entrega e não se resguarda com relação ao que passou, ela deixa em aberto um passivo aí que no meu entender, é perfeitamente possível se buscar. A gente tem visto aí várias ações judiciais serem ter bastante sucesso com relação a isso, né? Os juízes têm entendido também dessa forma. Isso é fundamental que as incorporadoras entendam e que tentem fazer a obra com o mínimo de erro possível, ou se existir o erro, procure um profissional que faça um laudo e que na hora da entrega identifica tudo, constata, né? E cesse ali a sua responsabilidade. Não deixa aquele passivo em aberto para ser discutido posteriormente, né? É verdade. Quando eu lecionava, eu procurava, assim, nos trabalhos de aluno, normalmente em TCC, eu fiz alguns TCCs com alunos, no qual eu, com o objetivo, né, de preparar um profissional assim melhor qualificado, eu participava, Maurício, pessoalmente, eu sei que você faz isso inclusive o Maurício tem alguns engenheiros que foram várias engenheiras, engenheiros que aqui só tem engenheiro. E aí eu fico muito feliz com isso. E assim, eu procurei participar do TCC, da própria inspeção predial, e sempre... e assim, ex-alunos também que trouxeram trabalho, falaram, professor, Bruno, peguei esse trabalho aqui e tal, mas você poderia a gente dividir, fazer junto? Olha, perfeitamente, eu sempre estive aberto a isso, no objetivo de fazer por ele aquilo que ao longo da vida fizeram por mim, né? Eu, na verdade, a gente vai aprendendo com os outros, com os mais experientes, né? Os colegas, então, né? assim, eu sempre tive esse zelo, mas eu digo assim, o profissional de inspeção predial, ele precisa ter muita experiência e, naturalmente, é sempre interessante, quando a gente vai fazer esse trabalho, fazer em dois, no mínimo, em dois, porque... E assim, eu dizia para os alunos o seguinte, olha, quando afeta a área estrutural, e eu sempre estive aberto, falei, precisou, pode me mandar um zap e a gente vai junto ver, aquilo que eu precisar de ajuda, eu vou recorrer a alguém, mas para poder a gente dar até uma base, um suporte, né, ao profissional. E... Por exemplo, eu tive a oportunidade ali em Itaparica, quase que eu soltei o nome do prédio, é um prédio já antigo, de quase 40 anos, ele é pilotis, 3 pavimentos, ele fica na 6ª quadra do mar, porém, é um prédio antigo, são 12 apartamentos, e aí vou já chegar no final onde eu queria. O prédio que não tinha manutenção e... naquela época, ele foi executado segundo a NB 178, né? Que aí chama NBR 611878, mas nós, na época, era 6178. E aí o concreto lá era FCK 150 kg por centímetro quadrado, 15 MPa, e não foi executado adequadamente, a vibração inadequada, muita broca, e o cobrimento da época era 1,5 centímetro na estrutura e meio para a laje. Estrutura que eu digo, viga, pilar e tal, era 1,5 e meio para a laje. O que acontece? Esse prédio, uma ex-aluna, já engenheira, ela havia sido chamada para olhar o problema, entrava no prédio, no pilotis, abria a garagem, e aí um muro lateral
fechando, né, no prédio uma parede, e aí um pilar de 30 por 15, ele estava lascado na lateral. Você viu o dente dele, o dente saindo da parede, e ele lascado ali já, meio que flambado. A seção do aço, você olhando, você viu o estribo rompido, mais ou menos no terço médio dele. É a região onde ele é mais solicitado. Sim. Aí eu vi aquilo ali, eu falei, vou falar o nome do síndico, não falei do prédio. Falei, ô Marcelo, deixa eu te falar um negócio. Isso daqui é grave o que você tem. Embora seja um prédio de 3 andares, vou te falar, há 40 anos isso foi calculado na mão, né, da maneira com que a gente ensina na faculdade os métodos de charneiras plásticas, né, de composição de esforços de lajes vizinhas, compatibilizar os momentos e tal. Olha, você tem um problema aqui, embora não sejam grandes cargas, mas a estrutura que já sofreu fluência ao longo do tempo, né? Aquela deformação de longa duração, sobrecarga constante, já sofreu fluência. As deformações ao longo desse tempo fez com que ela transferisse indevidamente esforço para a alvenaria, que é de vedação. E, hoje em dia, isso daqui não existe já. Isso, vamos dizer, estado limite último, ele já foi para o espaço, porque a armadura aí já está seccionada de pilar, de estribo de pilar e tal, que faz o contraventamento. Bom, você aqui tem um caso de urgência para tratar, porque, e outra coisa, se isso daqui alguém levar ao conhecimento aí da prefeitura, essa obra vai ser interditada. Se você chamar um engenheiro para fazer uma perícia aqui para você, essa obra vai ser interditada. Se algum morador aqui ou um parente dele chegar e reclamar disso, esse prédio é interditado. Aí eu falei, deixa eu dar mais uma olhada. Henrique, Maurício, quando eu vou seguindo, aí eu vejo uma viga mais larga com a posição dos estribos já desplacando e também uma fissura longitudinal na face inferior. Aí eu falo, rapaz, essa viga mais larga aqui, eu vou te falar, era bem perto daquele pilar. Eu falei, essa viga é uma viga de transição, ou seja, ela está apoiada em 2 pilares, ela é biapoiada, e sobre ela nasce um pilar, porque eu vi uma abertura que era o vão de uma área de ventilação. Eu falei, eu vou te falar. E é justamente aqueles estribos pertinhos que estão ali, já com a acusação de desplacamento, ali o estribo está mais próximo, porque é a região de cortante forte. Aí eu fui olhar, falei, olha ali, esse pilar de fora a fora. Eu falei, você está com 2 problemas gravíssimos. Aí eu quero te falar o seguinte, eu vou olhar para você aqui e te dar uma noção. E aí, depois disso, eu olhei outras coisas com ele, mostrei para ele, olha, você tem serviço a ser executado aqui caro. Aí acabou que ele pediu até um orçamento, que eu vou falar o valor desse pilar, porque tinha que se... Não tinha mais projeto de nada. Tinha que se fazer o levantamento da forma com que foi calculado aquele prédio, na mão, para chegar na carga que está chegando naquele pilar, que deveria ser completamente degolado. Para isso, você teria que saber a carga que chegava ali e fazer um cimbramento, um escoramento metálico adequado. E, inclusive, assim, você ali tinha que escorar para poder cortar as laterais no muro, né, nessa parede da qual estava o pilar. Ou seja, eu fiz o orçamento para ele para entregar pronto. Assim, dava R$8.000 na época. Ele falou, impossível. Desses 2 apartamentos, só eu tenho condição e mais um outro proprietário. Os outros estão, em função de pandemia, os outros estão pagando as contas e olhe lá. E aí, ele falou, rapaz, eu vou ter que vender isso aqui, sair, vamos mudar. Não, já vi que não dá, eu tenho caixa d'água, fui até a caixa d'água dele. A caixa d'água dele, os pilares, que dava assim, coisa de 1,40 m, entrei por debaixo, com 4 pilares da caixa d'água, com armadura também, desplacamento, mesma coisa. Olha,
Ele falou, eu vou ter que vender isso. O que ocorre? Aquela conversa nossa. Ele vai vender. Vai ter alguém que vai chegar lá, não entende, não vai procurar, não tem noção. Vai estar até num preço mais em conta que ele disse que ia fazer para poder não ficar com consciência culpada. E ele Mas não vai vende comprar, aquela... né? Outro vai comprar um abacaxi, um pepino, uma horta terrível de se cuidar. E aí é o que Henrique falou logo no início, quando ele entrou. Há prédios que não compensa você pensar em recuperar por causa da norma que foi executada na época, embora não fosse assim da quadra do mar, mas ao longo do tempo esse prédio com pouca cobertura, um concreto de baixa qualidade, muito mais poroso, que ao longo do tempo a engenharia foi se aperfeiçoando, a norma foi trazendo outros critérios, né, para a gente se defender desses problemas, mas a gente se depara com isso, rapaz. E volta a dizer, a pessoa do bem, mas não estava cuidando do seu patrimônio. Então, eu vou lhe ser sincero, Bruno, você omitiu a sua idade aí, né? Mas eu vou ser claro, eu tenho entre profissão... Você tem 60 anos como eu, não é não? Entre profissão e escola, né, foram 40 anos, né? E nos últimos dias eu estou tendo, sinceramente, dúvidas se tudo que eu aprendi na escola e tudo que eu pratiquei em termos de estrutura de concreto armado efetivamente vale, porque nesse prédio que nós temos esse problema de contaminação, eu já vi que pelo menos uns 70% a 75% do aço do concreto armado foi embora, acabou, não está mais lá, né? Então, o que está segurando a estrutura ainda é o concreto, simplesmente o concreto. Nossa Senhora do Concreto. Exatamente, porque não pode ser verdadeiro, quer dizer, minimamente plausível que aquilo ali esteja em pé. E até hoje eu, sinceramente, não sei o que está segurando, mas, inevitavelmente, é a resistência do concreto, né? Que, apesar de pouca resistência à tração, ainda está sustentando aquilo lá. Né? Você falou uma coisa importante, né? Infelizmente, as margens de segurança que nós praticamos na engenharia civil são tão... Felizmente ou infelizmente, né? Não, eu acho, infelizmente, que isso desmoraliza a profissão de engenheiro. Né? Você não vê isso na indústria aeronáutica, nem na naval. Se o cara fizer besteira lá, ele afunda o navio e derruba o avião, entendeu? Sim. Aqui não, aqui, a Nossa Senhora do Concreto, o pessoal abusa, faz todo tipo, e como não acontece nada, né? Não tem tanto prédio caindo assim, né? O pessoal continua fazendo besteira. Então, assim, eu sou favorável a projetos bem feitos, né? Com coeficientes de segurança mais baixos, as margens têm que ser para poder... Assim, porque senão, se o cara pode fazer qualquer coisa e ainda você não sabe como é que o prédio está de pé, né? Então, alguma coisa também está errada, né? Então, você não está preocupado em engenharia. Nós estamos na engenharia na época das pirâmides, pô. Sim. Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vendo aqui no Espírito Santo, e isso nos preocupa muito, porque só nesse prédio são 800 pessoas. Nós estivemos sentados hoje com a Defesa Civil, né? E eu deixei claro para o chefe da Defesa Civil, estou passando o problema para você, são 800 pessoas, né? 198 apartamentos, 800 pessoas que lá habitam, circulam e trabalham, e aí fica a critério de vocês o que vocês vão fazer ou não com relação a isso, né? Mas é muito triste ver a nossa engenharia, né? E aí eu fui nomeado recentemente como inspetor-chefe do CREC de Vila Velha. A gente ainda efetivamente não conseguiu trabalhar, porque em função da pandemia estava tudo parado, né? Mas eu tenho conversado muito com o nosso presidente lá da necessidade de o CREA deixar de ser única e exclusivamente aquele que recolhe, né? Que é a fama que tem no mercado, que tem aí, né, entre os profissionais, é só recolher a RT, mas passar a ser também a difusor dessa necessidade de uma engenharia de melhor qualidade, né? Porque senão vai ficar muito difícil da gente continuar sendo engenheiro. Nesse caso que você está citando, Luiz, fica quase impossível responder a uma pergunta que é clássica, né?
Quanto tempo vai cair? Quanto tempo leva para cair? Né? A gente repete, a gente ouve essa pergunta todos os dias aqui. Fica em pé, quanto tempo leva para cair? Infelizmente, é o que você disse, nós somos engenheiros, não somos mágicos, não temos bola de cristal, né? Mas esse fator de segurança acaba depondo contra a gente, porque a gente vê as coisas acontecendo, alerta, né? Vira e mexe também, eu sou chamado de terrorista, né? E outras coisas mais, mas a nossa obrigação alertar a população de que isso está acontecendo, né? De que essa compra desse imóvel, né, Bruno? Ela precisa ter critérios, né? Agora, há poucos dias, uma pessoa que é parceira nossa aqui no escritório ganhou, o Ari Bastos, ganhou para presidente do Cresce, né? E aí nós começamos a conversar com ele sobre a necessidade de orientar ao corretor, né? Buscar o síndico e perguntar: o laudo de inspeção predial está feito, né? Onde Vitória, principalmente, que hoje a lei está aprovada, né? Para que ele possa oferecer imóvel naquele edifício, né? É óbvio que a gente sabe bem que corretor é a pessoa difícil, né? Quer vender de qualquer jeito, mas é fundamental que para ele vender, ele saiba que ele também tem responsabilidade, né? Ele não pode sair vendendo qualquer coisa que na frente vai dar problema, né? E possivelmente vir a ser responsabilizado por isso. Então, a única forma de você saber se aquela edificação ela está minimamente manutenida, né? Teve uma construção bem feita, é buscar o síndico e verificar se ele tem um laudo, obviamente, bem elaborado, né? Porque existem também profissionais do mercado fazendo relatório fotográfico que deixa a gente bastante preocupado também, né, com relação a isso, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O ano passado, eu tive com o Antônio Perucchi, que é um engenheiro de Vila Velha, e a gente fez... Ele é sócio do Isaías. E aí a gente fez engenharia junto, aquilo lá é um parceirão. Mas aí ele comentou que no prédio onde ele morava havia sido feito um laudo. Aí eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada. Sinceramente, você falou em relatório fotográfico, eu brincando falei assim, vocês pagaram por isso, pois? Literalmente, porque às vezes, brincadeira. Um laudo profissional é outro nível, né? Então, isso é uma coisa impressionante. Mas eu queria dizer uma coisa, a respeito de às vezes, serviço de reformas, que também, muitas vezes, o proprietário, ele conhece um profissional, né, ou uma empresa que fez um serviço de reforma, que foi, ou então foi bem recomendada, e aí ele não contrata engenheiro, vai lá e apresenta um projetinho, vê, e vamos fazer isso aqui. E muitas vezes, o engenheiro, quer dizer, no caso aí, se não tiver engenheiro, não tem jeito, mas até mesmo profissionais de engenharia, engenheiros, eles se dedicam a determinadas áreas e a parte estrutural não é o seu foco, a sua especialidade. E certas intervenções, se a obra ela já é uma obra assim, de alguns anos, onde o processo de fluência da estrutura de concreto armado já está em desenvolvimento, o que ocorre? Muitas vezes você tem uma parede que você quer retirar e ampliar um ambiente. Porém, eu conheço um caso onde um prédio antigo, o calculista foi, inclusive, foi solicitado que ele dissesse se teria problema em retirar uma parede para ampliar uma copa, cozinha, fazer um ambiente só. Aí ele falou, não, tranquilo, porque esta laje, embora tenha essa parede nela, ela foi calculada para receber essa parede. E aí foi feito o serviço. O que aconteceu? Essa parede que estava de fora a fora ali, chegou nesse pavimento, ela foi retirada. E aí a deformação lenta
que ocorreu, entre aspas, e só não ocorreu porque ela foi sendo transferida de parede a parede, trabalhando indevidamente, né? Porque era só de vedação. Quando tirou aquilo ali, houve a flecha quase que imediatamente. O que aconteceu? Aquela laje, ela simplesmente fletiu, e olha essa situação aqui, ela levou essa viga, ela abriu para fora na fachada, gerou uma trinca assim, internamente e externamente. Então, assim, é o que a gente tinha conversado há pouco tempo atrás. A experiência profissional, não que a gente saiba, nasça sabendo, mas a experiência profissional, uma cabeça branca como a gente, e os profissionais assim que já têm alguma vivência, eles já conheceram problemas que a gente fica vacinado para poder olhar um serviço de uma forma mais abrangente, né? As interferências, aquilo que pode ter, então a gente tem como contribuir. E isso que a gente está comentando aqui, sobretudo, né, num canal como esse, para síndicos, para administradoras de condomínio, né, e mesmo profissionais, engenheiros, mostrando que esse tipo de coisa, quando você não sabe, você vê que nesse caso que eu falei, o calculista, um senhor bem da antiga, já aposentado, falou, não, isso daí está tranquilo. Mas, Henrique, na nossa época, embora fluência e retração fosse tratada, mas a norma da época ela era muito superficial em abordar esse tipo de coisa. E essas experiências, elas ainda eram mais restritas a pesquisadores, né, ao meio universitário. Mas, então, muita gente não tratava desse assunto. Não, fluência não é nada. Às vezes, uma flecha, uma deflexão de uma viga, de uma laje, por causa da fluência, que é de longa duração, ela pode adicionar a flecha ao longo do tempo quase 130% da flecha inicial. Então, se você tinha 1 centímetro, vai para 2,3 ao longo do tempo. E se existia uma parede ali embaixo, a parede estava recebendo parte daquela carga, não permitindo a deformação, mas se ela for retirada, todo o sistema estrutural ali vai ser impactado imediatamente, né? E aí vai se reacomodar esforços, fissuras vão surgir, e aí o engenheiro estrutural, né, vale a pena. Por isso, assim, com relação aos meus alunos, eu vi aquele dali que tinha desejo de trabalhar nessa área, e graças a Deus, algumas foram trabalhar ali com o Maurício, então pegaram uma boa escola, né? Então, é importante no meio profissional. E de forma que os síndicos, os administradores, eles tenham noção de que devam procurar, sim, os profissionais, né, para que eles estejam garantidos, né, embasados, e um serviço de qualidade, né, que eles possam prestar, e otimizar o dinheiro, né, suas programações de manutenção. Isso é muito importante. Com relação à questão da manutenção mais especificamente, Bruno, a gente está tentando também buscar apoio do Confea em Brasília para ver se a gente consegue, nesses 2 projetos que estão tramitando lá, inclusive é do Marcelo Crivella. É de 2011 esse aí. Isso, que torna o laudo de inspeção obrigatório em todo o país, também obrigar que parte da receita do condomínio obrigatoriamente seja revertida para a manutenção predial. Por quê? Porque só no momento em que o síndico tiver a receita, é muito comum, você faz o laudo, entrega para o síndico vira para você e falou, infelizmente eu não tenho condição, porque eu tento aprovar uma cota extra para buscar recursos para fazer a manutenção e ninguém nos permite, né? Então, a receita, enquanto não for obrigatório que parte dessa receita seja revertida para a manutenção, essa manutenção vai continuar sendo
precária, né, como a gente, ou não existir como a gente costuma ver, né? Mas vamos lá, eu gostaria, nós já estamos com um horário um pouco avançado, eu gostaria de primeiro agradecer a todos, ao Bruno e ao Luiz, e esclarecer, né, em que pese a gente vai inverter a ordem dos fatos, né, mas acabou que a gente iniciou o programa sem uma apresentação mais formal, né? Então, eu gostaria de solicitar ao Bruno e ao Luiz que se despedissem, né? E também se apresentassem, né? Dessem as referências profissionais que vocês têm, até para ficar claro o objetivo desse programa, né, que é o programa inaugural, e que a gente tem vem buscar exatamente demonstrar a necessidade de uma engenharia de qualidade, né? Melhor do que buscar essa engenharia em qualquer lugar, né? Eu fui buscar na família, né? E aí a gente fez esse programa que ficou com um subtítulo que o Sérgio, já agradecendo a ele a oportunidade, mas também não quis em função de programação e tal, o título que a gente tinha dado para esse programa seria C8 Feras da Engenharia, né? Então, desde já agradecer a todos, parabenizá-los pela excelente oportunidade que nós tivemos de difundir, divulgar esse trabalho nosso, né? E me colocar à disposição, porque a gente vai pretender fazer toda quarta-feira, assim, nos próximos anos, esse trabalho, porque nós temos muita matéria, muito material para poder difundir e divulgar para esses profissionais que estão no mercado. Fica à vontade, Bruno. Pode começar você, okay. Depois eu fiz. Bom, eu sou vilavelhense e atualmente eu estou aqui em Santa Catarina, estou em Palhoça. Estou passando um pouquinho de frio aqui, tentando me transformar em casca grossa. Mas eu me formei em 1983 e desde então, assim, comecei a trabalhar inicialmente com projeto estrutural, ainda naquela condição que a gente sai na faculdade amadoristicamente, quer dizer, na época nem... eu tinha uma calculadora de 4 operações, raiz quadrada, e nem científica era, e eu me aventurei a fazer cálculos estruturais assim. Por alguns anos, até 88, eu fiz alguns cálculos. O maior que eu fiz foi o Passárgada, em parceria com Mônica Leão. Nós fizemos cálculo na munheca mesmo, na época, e foi um desafio interessante. Fiz alguns outros cálculos estruturais na mão, prédios ali na Praia da Costa, e trabalhei em condomínios muitos anos, para depois, mas eu sempre tive o desejo de lecionar. E aí eu fiz o mestrado em 2002, na UFES, em construção civil, e parti para o magistério. Logo, em 2002, comecei a dar aula, e depois fui dar aula lá em Pernambuco, depois retornei aqui para Vila Velha, dei aula na UVV por alguns anos, e, bom, aí fiz uma especialização em engenharia diagnóstica, mas sempre estudando bastante. Eu sempre me dediquei ao magistério, porque gostei muito, e toquei obra há muitos anos também em condomínios, como trabalhando em condomínios aí em Vila Velha, alguns prédios, né? E então a gente adquiriu uma experiência, mas depois, dentro da universidade, eu vi a necessidade da engenharia diagnóstica e fiz uma especialização em engenharia diagnóstica, e até mesmo para lecionar a disciplina, e essa foi minha atividade. Mas atualmente estou aqui. Sim, o ano passado foi um ano que eu me dediquei lá em Vila Velha a trabalhar com inspeção predial, peguei serviço junto com ex-alunos e tal, foi uma experiência interessante, mas atualmente estou aqui fiscalizando obras na Prefeitura de Palhoça, né, fiscalizando contratos. É uma experiência nova, estou
aos 60 anos, me sentindo um garoto aí de 23, 22, que está começando a vida. Mas é isso. O trabalho nos dá essa energia, né? Isso Principalmente é verdade. trabalhando no que gosta, né? Exatamente. Muito bom. Pois não, Luiz? Bom, eu sou colatinense, né? Mas deixei o Espírito Santo com 7 anos de idade, fui para Brasília, me formei em engenharia em Brasília, fui para São Paulo, fiz mestrado lá na USP, né? Em engenharia de estruturas, e minha vida foi toda em São Paulo, né? Eu fui diretor das maiores empresas aqui do Brasil, né? Eu fui diretor da Incol, da Impar, né? E, tudo em médias de 10 anos, né? Meu ciclo profissional é 10, 12 anos, né? E também fui diretor de engenharia da Tishman. Fiquei 12 anos na Tishman, que é a maior incorporadora do mundo, né? Eu tive muito contato com empresas americanas, deu para aprender muito. Recentemente, eu passei 2 anos nos Estados Unidos, no MIT, né? Fazendo um curso de liderança e inovação. Aí resolvi agora fazer minha empresa, né? Eu tenho uma empresa de construção de edifícios muito rápidos. Eu faço edifícios aí de 12 a 20 pavimentos em 10 meses, 12 meses, né? Estrutura metálica, pré-fabricado, edifício de alto padrão, né? E minha empresa tem 3 anos, né? E mesmo com o Covid, nós já fizemos 3 edifícios, entregamos 2, estamos terminando o terceiro, tem mais um quarto em desenvolvimento, né? Então, assim, e eu tenho também uma empresa de consultoria, que eu tenho dado ajuda para outras empresas, né? No sentido de projetos complexos, né? Eu faço consultoria em projetos complexos ou até em desenvolvimento de processos construtivos. Então, basicamente é isso. Já formei em 75, né? Então, já tô com muito quilômetro rodado, né? E adoro o Espírito Santo, né? Principalmente a muqueca daí, né? Eu sinto muita falta da muqueca, da praia, né? E, infelizmente, aí o Covid me afastou do Espírito Santo aí durante... Já vai fazer 1 ano e meio, né? Sim. Eu pretendo voltar assim que possível, para a gente comer uma muqueca juntos aí. Ok. Deixa eu dar uma palavrinha. O Henrique, quando jovem, ele e o Francisco, irmão dele, eles treinavam em Brasília o ano inteiro natação para poder vir aqui na praia e pegar aqui os primos, não eu, que eu era pequenininho, mas sempre fui pequenininho, mas os primos, papai que nadava muito, e aí chamava para nadar assim, 3 horas pelo mar afora, ia na Pedra do Sapo e tal, mas o pessoal aqui não fazia feio não, né? Fala a verdade, Henrique. Mas Pedra do Sapo, a gente saía de Vila Velha, de Praia da Costa, e ia até Guarapari nadando. Muita vontade. Mas, a outra coisa que eu tenho a falar, talvez você não se lembre, mas eu tenho assim algumas memórias da minha tenra infância. Eu lembro, o pai dele, Luiz Brandão, fazia projetos. E papai, em algumas construções, quem fazia o projeto para papai era o Luiz Brandão. Aí eu era pirralhinho, olha, menos de 4 anos de idade eu tinha. E eu lembro de papai ter me levado na sua casa. E aí, o que me chamou a atenção, você, que eu acho que era da minha faixa de idade, talvez um pouquinho mais novo, você com um velocípede, sei lá, eu acho que era um jeepzinho pequenininho, e aí você andando lá na casa e tal. Você lembra desse jeep que você teve? Desse carrinho? Não lembro, não. Pois aí, eu lembro. Eu lembro da minha infância de ficar debaixo da prancheta de papai, a noite inteira, né? Ele trabalhando, e aí no dia seguinte a gente pegava aqueles projetos para ir para a copiadora, né? Naquela época tinha aquele produto fedorento que fazia a cópia, né? E aí preparar para entregar as cópias para ele, né? Também fazer aqui uma lembrança, né? Tio Gino foi o que mais construiu aqui em Vila Velha, né? O primeiro prédio, inclusive, né? Somos uma família de engenheiros que trabalham com a engenharia. Sendo ou não sendo engenheiro,
ou era construtor. Quer dizer, Isso, exato. Tio Valeriano, pai do Henrique, é que era o calculista desses prédios. O edifício C outro ali, de 4 pavimentos ali, foi o primeiro prédio no centro de Vila Velha. Isso, do lado da Castelnova. Cálculo do tio Valeriano, pai do Henrique. Sim. E assim, eu tive a oportunidade, eu trabalhei um período na Litig, e o mestre de obras lá chamava-se Luiz Caversan. Ele foi quem trabalhou de mestre na época com o papai, com o tio Valeriano, e aí ele falando do ginásio de Guaçuí, que o cálculo estrutural lá, ele ficou impressionado com os pilares fininhos, e aí tinha uma taxa de armadura máxima, calculado por tio Valeriano e tal, e lá em Colatina, né, o edifício também calculado pelo pai dele, né, bacana, boas lembranças. É bom ver isso, né, está no sangue, né? Mas, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de todos, né, o Bruno, o Luiz, um abraço forte aí para todos, e se Deus quiser, vindo a Vila Velha, avisa para a gente comer essa moqueca junto, né? O Luiz, tá certo? Um grande abraço. Então, e agradeço. Pois não? Uma lagosta no Drinks de Colatina. Se Deus quiser. E, por fim, agradecer ao Sérgio Craveiro, né, que ele deve estar nos ouvindo, não está participando, mas é ele que está propiciando a nós essa divulgação por todo o país desse trabalho belíssimo, né, que tende exatamente a fazer um síndico profissional, né? Nós só vamos ter qualidade de manutenção e qualidade de gerenciamento das edificações se os síndicos tiverem qualificação, né? E o objetivo final do Sérgio é exatamente esse, por isso eu me empenho tanto em estar junto com ele aí e estar divulgando o trabalho dele, tá certo? Um grande abraço a todos e uma boa noite, então. Um grande abraço a vocês. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau.